Oi gente, o meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu estou fazendo de um desafio de mudar de vida completamente em 30 dias. O vídeo de hoje é sobre amizade, ou a falta dela. Eu pensei em gravar esse vídeo porque falar sobre amizade é complicado pra mim. E no sábado passado eu tava tendo aula de chinês e eu falei com a minha professora de chinês uma frase que eu costumo falar muito, eu sempre falo. A frase é a seguinte: eu tenho dificuldade de fazer amizades. E aí, no momento que eu falei essa frase, me veio na minha cabeça uma vozinha falando: tinha dificuldade de fazer amizade. E aí eu quase falei pra minha professora, tipo, ai, mas eu tinha dificuldade, só que agora eu tenho amigos, mas eu pensei assim, é muita coisa pra eu falar com ela, que ela não tem nada a ver com isso, e aí vai enrolar mais a aula, deixa pra lá, sabe? Deixa esse assunto pra lá, e depois eu penso melhor nisso. E como eu falo bastante aqui no canal, eu gosto muito de escrever em caderno, escrever à mão com caneta no caderno. Antes de dormir eu sempre escrevo. E aí eu fui escrever um pouco sobre amizade, tentar entender de onde vem essa frase que eu tenho dificuldade de fazer amigos. Eu fiquei tentando pensar se teve alguma coisa na minha infância, se teve alguém que falou isso e eu internalizei, se teve algum trauma, sei lá, sabe? Fiquei tentando pensar. E eu não consegui chegar na raiz de onde isso veio. Mas eu lembrei de alguns episódios que talvez possam ter reforçado esse sentimento. Um desses episódios foi quando eu tava na primeira série do ensino fundamental. E eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era criança. E na minha sala não tinha, assim, ninguém muito popular. Tinha uns meninos que eram mais populares, mas as meninas era meio que todo mundo igual, sabe? E aí tinha uma menina lá que a gente não era amiga. Ela não falava comigo, eu não falava com ela. Tudo bem. E teve um domingo que teve uma festa da cidade. Eu morava numa cidade pequena. Era uma festa de igreja. Meus pais estavam lá distraídos com bingo e eu tava lá zanzando pela festa. E aí essa menina chegou perto de mim e falou assim: vamos comigo ali ver a... como fala? A tendinha que tá vendendo bijuteria. E aí foi um sentimento tão estranho, sabe? Tipo, o quê? Ela tá me convidando pra ir ali ver a barraquinha de bijuteria, mas ao mesmo tempo eu tava muito feliz que ela tava me convidando e eu tentei agir naturalmente e fui. E foi tão legal, foi ótimo. A gente conversou, deu risada, a gente subiu a rua, desceu a rua conversando como se fôssemos melhores amigas. E eu fiquei tão feliz naquele dia. Eu voltei pra casa, tipo, tão feliz. E eu lembro que eu tava doida pra ir pra escola no outro dia, porque eu tinha finalmente uma amiga. E aí no outro dia, quando eu cheguei na escola, eu fui falar com ela e ela meio que só falou, tipo, oi. Tipo, eu falei, oi fulana, tudo bem? Ela, oi. E, tipo, virou e continuou conversando com as amigas dela e não me deu atenção e meio que a gente voltou pro que a gente era antes daquele domingo. E aí eu fiquei pensando, mas por que que ela fez isso? A gente se deu tão bem, por que que ela não quer ser minha amiga? E aí eu não sei como que isso se transformou em um problema meu. Eu tenho dificuldade de fazer amigos. Eu não sei nem por que que eu internalizei isso. Mas só sei que foi assim por muito tempo e ao longo da minha vida eu tive sim algumas amizades, algumas que eu tenho até hoje, outras que vieram e foram, passaram pela minha vida. Quando eu morei na Tailândia, eu morei por 3 anos e eu sempre falo essa história porque é uma coisa engraçada, sabe? É uma coisa inusitada, na verdade, não é engraçado. Durante os 3 anos que eu morei lá, eu não fiz nenhuma amizade. Zero. Acho que por isso que foi tão fácil pra mim desapegar de lá e vir morar na China. Quando meu marido propôs da gente vir pra China, pra mim foi muito fácil, porque eu não tinha nada lá, sabe? Eu não tinha ninguém, além dele, claro. Mas agora, hoje, aos 30 anos de idade, eu tenho muitos amigos. Eu fiz muitas amizades aqui na China. E amizades de verdade, sabe? Amizades de passar todo o Natal juntas, de desabafar, de contar os problemas, de contar as alegrias, de ir pra Disney juntas, de ir pra festas, de
tomar café no meio da tarde, de acompanhar no hospital, sabe? Esse tipo de amizade. Amizade muito próxima, amizade muito sincera e verdadeira. E cada dia que passa, cada amigo novo que eu faço, eu deixo pra trás um pouco desse sentimento de eu tenho dificuldade de fazer amigos. Tanto que nesse fim de semana, no sábado, quando eu falei pra minha professora de chinês que eu tenho dificuldade de fazer amizades, veio a palavra tinha na minha cabeça, coisa que nunca tinha acontecido antes. O período da Tailândia foi complicado porque eu tava passando por um momento difícil psicologicamente falando, então era natural que eu não fizesse nenhuma amizade, eu tava tendo dificuldade de ser minha própria amiga. Mas assim que eu consegui me abrir, assim que eu consegui me expor, assim que eu consegui abrir minha mente para fazer novas amizades, as amizades foram aparecendo. O intuito desse vídeo era mais para falar sobre como a gente coloca na nossa conta adjetivos e a gente leva eles pra vida por muito, muito, muito tempo. Então eu tô carregando esse peso de ter dificuldade em fazer amizades há muito tempo. Só que eu não sou mais assim. Eu mudei. Hoje em dia eu tenho facilidade em fazer amizades. Quando eu encontro uma pessoa legal e que se identifica comigo e eu me identifico com ela, eu consigo fazer amizade. Então, a partir de hoje, eu não quero mais falar que eu tenho dificuldade de fazer amizade, porque eu não tenho mais. Eu era assim, eu não sou mais. E isso vale não só para as amizades, mas vale para tudo na nossa vida, sabe? Sabe quando o seu primeiro namoradinho da escola te fazia de tudo para você se sentir insegura e aí você era taxada de ciumenta? E você carrega com você até hoje esse adjetivo de ciumenta? Você já parou pra se pensar se você é realmente ciumenta? Quando você era criança e ia brincar com as suas Barbies e deixava seu quarto todo bagunçado e sua mãe falava que você era bagunceira. E aí você carrega até hoje esse legado de ser uma pessoa bagunceira. Esse peso de ser bagunceira. Você já parou pra analisar se você é realmente bagunceira? Aquela vez que você quebrou um copo lavando a louça e alguém falou que você era muito desastrada, você já parou pra refletir se você ainda é uma pessoa desastrada? E aí, nesse momento de escrita, me veio na cabeça tentar lembrar quantos adjetivos me deram e eu mesma me dei de graça e outros que eu realmente merecia naquela época, naquele 1000 anos atrás ou ontem. Só que hoje eu não sou mais assim e eu não quero mais carregar isso comigo, sabe? Eu consegui... Sabe quando aquela artista coloca no fundo do palco aqueles prints dos haters falando coisas horrorosas sobre ela? Me veio na minha cabeça, assim, as vozes falando chata, bocuda, respondona, sem paciência, desastrada, ciumenta. E aí eu parei pra pensar, eu sou mesmo bocuda e respondona? Ou eu só não consigo, ou não conseguia no passado, ouvir uma injustiça e ficar quieta? Mas pros adultos era demais uma criança falar a verdade. Eu sou mesmo bagunceira? Ou eu só sou artista e quando eu tô num projeto novo de arte eu faço mesmo uma bagunça que é pra eu poder me encontrar? Mas eu preciso também do meu quarto, do meu escritório limpo e organizado, senão eu também não consigo trabalhar. Eu realmente sou ciumenta? Ou aquele namoradinho me fazia de tudo pra eu ficar insegura e sentir ciúmes dele? Tem várias coisas que a gente carrega que não tem necessidade da gente carregar pra sempre. E mesmo se você ainda é ciumenta, se você ainda é bagunceira, se você ainda é desastrada, você pode escolher não ser mais. Eu acho que a maioria das coisas, de qualidades e de defeitos, a gente pode escolher ter ou não ter. A gente pode escolher ser simpática, escolher ser alegre, escolher ser educada. A gente pode escolher ser sem paciência, escolher ser agressiva, escolher ser desrespeitosa. E hoje eu escolho que eu não tenho mais dificuldade de fazer amizade. Eu tenho facilidade. E depois que você pesquisou lá no fundo da sua mente de onde você tirou esses
adjetivos pra você, de onde eles vieram, quem botou em você, se foi você mesmo ou outra pessoa. Eu acho que não é justo com a gente se culpar por ter carregado eles com a gente por tanto tempo. Porque pessoas pra falar mal do seu comportamento, ou de você, ou da sua aparência, tem 1 milhão. Mas pessoas pra te fazer um elogio, e pra esse elogio internalizar em você, é muito mais difícil. E eu quero tirar todos esses adjetivos das minhas costas. Esses e outros e outros. E eu quero levar comigo só o que for real e só o que for bom. E o que for ruim, só o que convém. Eu acho que ao invés de falar que eu sou uma pessoa sem paciência, eu posso falar que eu sou uma pessoa paciente, mas que eu perco a paciência em certos momentos, com certas atitudes. Ao invés de falar que eu sou desastrada, eu posso dizer que eu sou muito cuidadosa, mas tem dias que eu tô tão cansada que eu acabo me descuidando. E eu acho que, voltando pro vídeo do dia 1º de janeiro, que é o vídeo 1 dessa série de desafio de 30 dias para mudar de vida, escrever ajuda muito, porque você lembra de coisas que a sua mente não lembrava, mas a sua memória guarda isso até hoje. As coisas vão vindo, vai desentalando, vai saindo do seu coração, da sua alma, você vai ficando até mais leve. No começo você vai se sentindo um pouco pesada, porque como eu disse, é difícil a gente não se culpar. Tipo, pô, tudo isso que eu tô carregando em mim, mas não é justo com a gente. Como também não é justo a gente se prender a coisas que a gente foi lá no passado. Porque eu não sou mais a mesma. E ainda bem.